Vamos prosseguir este congresso, Fraternidade Sem Fronteiras, com o painel número 2. Damos as boas-vindas aos participantes, Shiv Kumar Singh, Pedro Vaz Pato e Paulo Borges, que falarão pela seguinte ordem. Primeiro, Shiv Kumar Singh, que falará sobre o hinduísmo. Depois, Paulo Borges, que falará sobre o budismo. E o Pedro Vaz Pato, que falará sobre catolicismo. Shiv Kumar Singh é professor na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde leciona as cadeiras de Estudos Indianos e Hindi. É diretor do Centro de Estudos Indianos e presidente da direção da ONG Associação Casa da Índia. Em 2019, publicou o primeiro dicionário português-hindi-português, em formato de livro e em versão online. E tem uma larga experiência na área de tradução do português para hindi, inglês e vice-versa. Shiv Kumar Singh, a palavra é sua. Boa tarde. Namaskar. Muito obrigado, Sr. Padre Adelino Ascenso. Muito obrigado e agradecimento à Universidade Católica Portuguesa, também à Conferência Episcopal Portuguesa, CEP, Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal, CIRP, Institutos Missionários Adjuntos e Obras Missionárias Pontifícias. Muito obrigado a todos e uma coisa que é muito importante para qualquer sociedade, para qualquer cultura e qualquer religião e também para qualquer democracia é o diálogo. Diálogo entre vários povos, várias culturas, várias ideias, várias filosofias. E então, os organizadores estão de parabéns por criar um ambiente, um espaço para o diálogo entre as diversas religiões. Ok, muito bem. Quando falamos de hinduísmo e também desde ontem até hoje várias informações, vários exemplos foram dados que quão importante é a ideia da fraternidade tanto no Oriente como no Ocidente. E falando também desta ideia da fraternidade no hinduísmo ou nas várias filosofias indianas, porque quando vamos falar de hinduísmo, muitas coisas não são só do hinduísmo, mas também podem ser aplicadas a budismo, jainismo, sikhismo, também novas tendências. E aqui eu escolhi dois versos, podemos falar das várias coisas, mas duas muito importantes. Uma que muita gente conhece, o Patanjali, por causa da Yoga Sutra, e é um livro muito importante que quer aprofundar mais o seu conhecimento sobre a área da Yoga. E o que Patanjali está a dizer sobre a fraternidade. Então, fraternidade, ou própria palavra fraterno, tem uma forte ligação com as várias línguas, particularmente no contexto indo-europeu. E se leram o abstrato que tem no livrinho, podem ver, por exemplo, começa isto no sânscrito, da palavra Bhrater, que tem aqui, então é Bhratritva, que é mais no contexto da fraternidade. Mas só as primeiras duas sílabas poderão ser próximas de Bhratri. E esta palavra Bhrater depois tem a sua presença em Brethren, Brother, depois também tem a sua relação com as palavras tipo confrere, fraternal, fraternity em inglês, fraternize, fratericide, friar, friari, pal. E começa da sânscrito, Bhrater, e depois vai no persa antigo, lá temos uma palavra Brata, e depois mais tarde no persa moderno temos uma palavra que é Brother, também é relacionado no contexto de clã grande. Depois no grego, que é frater, latim frater,
e depois no língua da Irlanda, Bratir, depois no Wales, que é Braud, Lituânia, na língua lituaniana, e Broterelis, depois antiga língua eslovénia, que é relacionada mais com a igreja, Braturo, depois no checo é Bratre, em polês é Brat, em russo é Bratu, curdis é Bera e em inglês antigo, Bropor, e em alemão é Broder e em gótico é Brofer. Por que estou a dar tantos exemplos? Porque isto já comprova que esta ideia de palavra fraternidade ou fraterno ou brater não é um conceito novo e é uma necessidade, porque por esta necessidade, a presença deste conceito, este léxico, nós encontramos em várias línguas do mundo, particularmente no mundo das línguas indo-europeias. E é uma das palavras também que faz parte do proto-indo-europeu. O que é proto-indo-europeu, então é o vosso TPC, façam um TPC com o que é proto-indo-europeu, porque hoje o tempo não permite falar muito sobre este tema. E o que Patanjali disse é Maitri Karuna Mudetopekshanam Sukh Dukha Punya Vishayanam Bhavna Taschit Prasadanam. Então, a felicidade da coração ou da mente, e também concentração e também iluminação. Estas são algumas ideias que são importantes para estes objetivos da felicidade da mente, concentração, iluminação. Para estes objetivos, o conceito de fraternidade é muito importante. Depois, outro que é muito importante, que acho que depois o professor Paulo vai falar mais sobre este tema, que é sobre o budismo, mas também outro livro, outra escritura muito importante, que é Dhammapada. E o que Dhammapada está a dizer, ahi veren, verani samantid kudachan, averen cha sammati esa dhammo sanantano. Ok? Aqui uma última palavra que é Sanatan, que é uma palavra que se usava antigamente antes do aparecimento da palavra hindu. Nós usamos a palavra hinduísmo, mas é uma palavra, curiosamente, não é de nenhuma língua indiana, nem do sânscrito, nem na outra. Então é uma palavra de origem persa e hoje usamos hindu para designar uma religião que nasceu no subcontinente indiano. Não é? Uma coisa interessante, porque muitas vezes esta também é a ideia de diálogo, respeitar a diversidade, acreditar na identidade múltipla. E aqui há um exemplo, porque muitas pessoas podem lutar nesta ideia, identidade do hinduísmo, isto, aquilo. A própria palavra não vem de nenhuma língua indiana, mas de fora. Porque isto também tem a sua história, e o tempo não permite para contar isto. Mas o que particularmente este verso da Dhammapada está a dizer, que através da inimizade nunca vamos acabar a inimizade, mas sim com o amor e com a paz. E este é o princípio da Sanatana Dharma também, que está presente no budismo, jainismo, sikhismo e noutras filosofias indianas. Depois, o que é fraternidade, algumas coisas que dentro do pouco tempo que nós temos, o que podemos abordar, o que é fraternidade em hinduísmo e nas filosofias indianas. Alguns exemplos da fraternidade. Se vamos falar de duas obras muito importantes relacionadas com as filosofias indianas, particularmente com o hinduísmo, Ramayana e Mahabharata. Em Ramayana é uma história entre Rama e Ravana. E dentro destes dois exemplos de Rama e Ravana, o lado de Ram temos um irmão que é Lakshman e outro que é Bharat. E lado de Ravana temos Kumbhakarna e Vibhishan. Os dois lados, por exemplo, o lado de Ram, ele teve que... Há um episódio pelo qual ele tem que ficar durante 14 anos na selva, na floresta. E isto ajudava outro irmão a ter o trono. Mas o outro irmão que ia herdar o trono ficou tão desiludido com esta ideia. E pronto, ele reinou, mas reinou colocando entre aspas, os chinelos feitos em madeira no trono. E outro lado, o Ravana, certo? Ravana, Ravana, apesar de ser
um sacerdote do alto nível, fez algumas asneiras em que Vibhishan não estava com ele não concordava com a ideia de Vibhishan, mas por não concordar e Vibhishan ser rei, expulsou o Vibhishan do seu reinado. E mais tarde, a história, também façam outro TPC sobre como é que é a história, qual é o resumo de Ramayana. E Vibhishan, mais tarde, torna-se rei e o Ravana, apesar de ser super poderoso, fica a destruir o seu reinado e a boa parte da sua família. Outro exemplo, quando for o meu tempo, padre, depois faça-me um sinal para resumir, tá bom? E outro exemplo da Mahabharata, que é também entre duas grandes famílias. Um lado temos Pandavas, que eram 5, e outro lado temos Kaurava, que eram 100. Depois também aqui há uma guerra, os dois lados estão a lutar para a sua família, para o seu clã, mas apesar de serem maiores ou mais fortes, o Kaurava vão perder contra Pandava. Isto também é importante, que a fraternidade, no conceito, nas filosofias indianas, não basta só ter fraternidade, mas também temos que ter em conta o princípio do Dharma. Agora, a questão, muitas vezes não vamos traduzir Dharma como religião, que de facto não é, mas Dharma é uma semântica completamente diferente do que a palavra religião. Mas, para ser mais próxima, nós no Ocidente indicamos frequentemente a palavra religião hindu, religião isto, religião aquilo, certo? E mesmo falando das religiões, hinduísmo não é na mesma esfera ou na mesma forma como estamos a ver outras religiões não indianas, digamos. Então, o que está a referir aqui Dharma? Dharma, como é um conceito que vai do sânscrito, então a sua definição também tem que vir da filosofia sânscrita, e em sânscrito define-se Dharma como iti dharyate dharma. E tradução seria tudo que mantém em ordem é Dharma, certo? Então, muitas vezes nós temos em painel um colega que é jurista, e muitas vezes acho muito interessante quando também estou às vezes a ajudar nas questões da tradução, etc., no tribunal, às vezes dá-se muito valor à questão da boa-fé, não é? E este boa-fé é o quê? É um exemplo da Dharma. Temos que não há todas as coisas neste mundo escritas, não é? Não há todos os protocolos definidos. Muitas vezes nós temos que usar o nosso bom senso, boa-fé, certo? Então, até no tempo moderno, nós temos nas democracias Constituição, tudo tem que funcionar conforme a Constituição. Então, a Constituição também é uma espécie de Dharma. Mas a Constituição também não pode ficar no seu tempo e espaço. Com o tempo tem que mudar, e Corona mostrou isto, não é? Houve várias democracias em que a própria Constituição permitiu alguns poderes aos partidos, aos primeiros ministros, para tomarem decisões para o bem da democracia e do povo. Então, aqui nos dois exemplos de Ramayana e Mahabharata, apesar de terem dois grupos dos amigos fraternos, um lado não estava ao lado do Dharma, e então este lado ficou destruído, ficou na história para sempre como um provérbio que não sejas isto, não sejas Ravana, por exemplo, ninguém hoje quer dar o nome de Ravana ao seu filho, então é só para, não é uma coisa que acabou com o tempo deles, mas isto continuou. E depois, mais tarde, porque que a fraternidade é muito importante, já foram sublinhadas várias vezes esta importância, e mais tarde nos exemplos da Mahatma Gandhi, apesar de ele começar a lutar pelos direitos humanos não na Índia, na África do Sul, e o nome de Gandhi é Mohandas Karamchand Gandhi. E Mohandas Karamchand Gandhi torna-se Gandhi não na Índia, mas na África do Sul, onde passa quase 15 ou mais anos lutar contra a prática de apartheid que existia naquela altura na África do Sul. E se conhecem o famoso episódio em que ele foi expulso do comboio, apesar de ter bilhete válido da primeira classe, porque até então as pessoas não brancas, desculpem por dizer isto, não podiam viajar na primeira classe, não é? Nós tivemos muito sucesso em várias partes do mundo em estabelecer os princípios de direitos humanos. Ainda precisamos de trabalhar muito mais, e estes são episódios que faz Gandhi ele não está a pensar só na independência da Índia, ou não está a querer adquirir a independência da Índia a qualquer custo. E já há vários exemplos em que,
próprios altos funcionários da polícia vieram falar com Gandhi, ok, diga-me quem é que atirou pedra contra si, quem é que lhe tratou mal, nós vamos mandar prender esta pessoa. E Gandhi disse que não são pessoas que são erradas, ou a culpa não é das pessoas, a culpa é do sistema. Então, às vezes, o sistema é feito das pessoas, não é? E certamente há alguma coisa que no sistema da fraternidade que não está a correr bem, por isso o sistema próprio, às vezes, de alguma forma, apoia alguma injustiça, alguma exploração. E a ideia de Gandhi era sempre o de Vasudhaiva Kutumbakam. Depois, outro que é muito importante, que é um dos mais contemporâneos intérprete de hinduísmo, que é Vivekananda. E Vivekananda dizia uma coisa que é muito importante sublinhar aqui também, que quando há crise de caráter, há todos os tipos de crises no mundo. E nós vimos uma crise económica recentemente, outra vez já estamos a ter crises em formas de guerra nas várias partes do mundo, certo? A crise, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia está a afetar a vida de todos nós. Eu recentemente estava em Alemanha e coisas são tão caras que, apesar de alemães terem um poder de compra muito maior que nós, estão a queixar e estão a sentir dificuldades. Então, estes são alguns exemplos e vou terminar a minha intervenção com esta afirmação de Papa Francisco e que saiu há 3, 4 dias, 5 dias precisamente, e o que ele está a dizer. E esta afirmação do Papa é muito importante ter em conta que, apesar de termos um diálogo muito bonito, ideias muito bonitas para o mundo todo, ainda há alguma coisa que nós não estamos a fazer com toda a sinceridade, ou nós estamos a tentar promover fraternidade com toda a honestidade. E por isso esta é uma afirmação que vem da próprio da Papa Francisco, que certamente que tem um grande peso. E o que ele sublinha de um outro padre, que é Scalabrini, que é do século XIX. E a partir deste momento é um bispo italiano que funda ou estabelece uma comunidade que ajudava os migrantes e refugiados. Ok? E desde este tempo até hoje ainda estamos a enfrentar os problemas dos refugiados, dos migrantes e às vezes mesmo dos nacionais também. Só para dar um exemplo, que eu faço parte da Associação Casa da Índia, durante a altura da Corona, nós estávamos a entregar comida na casa das pessoas que não podiam sair da casa, ou por várias razões. E o que nos surpreendeu muito, que muitas vezes eram os nacionais, cidadãos portugueses, que também nos pediam comida, se podia ajudar, certo? Então, quer dizer, e nós ajudamos tanto quanto foi possível, nunca fizemos questão que só vamos ajudar os indianos ou isto ou aquilo. Tudo, tanto quanto foi possível, sempre quisemos ajudar, e às vezes fora de Lisboa, em Albufeira, em São Tetónio e em outras partes onde há comunidade indiana também. Às vezes pessoas faziam que eu não sou da Índia, mas preciso desta ajuda, vocês podem ajudar, e nós fizemos nunca nos perguntamos de que parte do mundo é, e ajudamos quem precisava. E outra vez que voltando a Papa Francisco, que esta exclusão dos migrantes é um escândalo. É mesmo. A exclusão de migrantes é criminosa e isto faz eles morrerem em frente de nós. Estas são palavras, eu estou a traduzir para português, se a tradução não for boa, desculpem, mas vejam aqui, está no quadro. E por isso hoje nós temos o Mediterrâneo, que é o maior cemitério do mundo. E da exclusão dos migrantes é muito mau, é um pecado, é criminoso. E também realça que abrir as portas para os migrantes, não abrindo as portas, nós estamos a excluir eles, estamos a mandar eles para fora, e estão a viver nos campos de concentração com as condições que não são dignas a qualquer ser humano. Muitas vezes são exploradas e também são vendidos como escravos. E no século XXI, um século mais avançado da história da humanidade, não é?
nós temos toda a possibilidade de ajudar ou receber ajuda nos nossos dedos, não é? No telemóvel, mas mesmo assim ainda há uma boa parte da população no mundo todo que está a viver ainda muito atrás, ok? Então, vou terminar dizendo que esta ideia da fraternidade é uma ideia muito bonita. Precisamos de ir para lá. Se não formos lá, vamos continuar a enfrentar problemas. Hoje estão a enfrentar problemas de algum canto que é longe de nós, mas amanhã poderá ser a nossa vez. Então, nós temos que preparar, não só nós, mas as nossas futuras gerações também, que tenham respeito pela humanidade. E humanidade poderá ter identidades diferentes, nomes diferentes, e mesmo no hinduísmo diz-se que Satya Ekam Viprabhavda Vadanti, verdade única, as pessoas chamam-lhe com os nomes diferentes. Caminhos podem ser diferentes, mas todos têm o mesmo objetivo, não é? Todos nós queremos ser irmãos dos outros, então vamos pôr isto tanto quanto possível em prática. Mais uma vez, muito obrigado, cumprimentos aos meus colegas do painel também. Muito obrigado, até breve. A universalidade do conceito fraternidade. O mundo todo é uma família. Mahatma Gandhi e a não-violência, a ahimsa, e Vivekananda, o altruísmo e serviço aos pobres. Cada vez que a fraternidade não é respeitada, produz-se caos e destruição. A exclusão é criminosa. Shiv Kumar Singh, muito obrigado. Paulo Borges é professor do Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde é igualmente investigador do Centro de Filosofia, professor de Medicina e Meditação e do mestrado em Cuidados Paliativos na Faculdade de Medicina da mesma universidade. Cofundador e ex-presidente da União Budista Portuguesa. Ex-presidente e membro da direção da Associação Agostinho da Silva. Paulo Borges, tenha a bondade. Bom, muito boa tarde a todos, as minhas saudações mais cordiais a todos os presentes, os meus agradecimentos à organização, na pessoa do Padre Adelino Ascenso, pelo amável e honroso convite para estar aqui presente neste evento em torno de um tema que me é muito caro e grato. E o que eu vou aqui apresentar é uma proposta de reflexão sobre o que considero serem 8 pontos para uma fraternidade sem fronteiras. Portanto, tomo a liberdade de pegar no tema do Congresso. Ora, começo dizendo que, como introdução a esta proposta de 8 pontos de reflexão que podem orientar o encontro e o diálogo interreligiosos e interespirituais para uma fraternidade sem fronteiras, gostaria de partir da hipótese de trabalho formulada pelo Buda Gautama acerca das 3 marcas de existência. Portanto, numa obra, aliás, já citada pelo professor Singh, o Dhammapada, onde se diz que tudo o que é condicionado é impermanente. Sabya Sankara Anicca. Também se diz aí que tudo o que é condicionado é insatisfatório. Sabya Sankara Dukkha. E, finalmente, afirma-se a ausência de essência intrínseca ou interdependência de todos os fenómenos. Sabya Dhamma Anatta. Ora, a esta tríade, um desenvolvimento posterior do budismo, o Mahayana, acrescentou uma 4ª hipótese de trabalho. Isto porque no budismo tudo são hipóteses de trabalho para nós verificarmos ou não pela nossa experiência. Nada deve ser aceito acriticamente.
Então, a quarta hipótese de trabalho é que o incondicionado, ou seja, o nirvana, isso é a paz. A paz está no que é incondicionado. Ora, é esta mesma luz que um reputado mestre budista recém-falecido, um vietnamita, Thich Nhat Hanh, considera que o budismo, enquanto fenómeno ele mesmo condicionado, portanto, resultante, como tudo mais, de múltiplas causas e condições, espirituais, culturais, sociais, entre outras, o budismo, ele mesmo, é feito de elementos não budistas. Cito. Não tendo, portanto, uma existência independente ou substancial, não existindo em si e por si, não sendo permanente, e estando, pelo contrário, num contínuo processo de metamorfose e de devir relacional. Por outro lado, o mesmo budismo, constituindo uma teoria e uma prática da qualidade insatisfatória de tudo o que é condicionado e dos caminhos para a sua superação, o budismo também é insatisfatório. Cumprindo-se apenas o budismo na sua transcensão nesse incondicionado designado como nirvana, ou como o despertar pleno da consciência, experienciado como o fim da ignorância ou da dualidade conceptual que separa sujeito e objeto, e também o fim das suas imediatas consequências emocionais, que são o apego, a possessividade e a aversão. É isto que, na perspectiva da experiência espiritual budista, portanto, o fim da dualidade, o fim do apego, o fim da aversão, desobstrui a manifestação das qualidades inerentes à experiência da realidade tal como ela é, e que são, do lado da consciência humana, a sabedoria, o amor, a compaixão e a felicidade plena, Sukha. Ora, como assume outro reputado mestre budista contemporâneo, um butanês, Dzongtsar Jamyang Khyentse, do mesmo modo que toda a via deve ser abandonada quando chegamos ao seu fim, cito, no momento da total compreensão, ou seja, no momento que o budismo chama o despertar pleno da consciência, também devemos abandonar o budismo. Portanto, o budismo é para ser abandonado. Ora bem, a nossa proposta de reflexão pondera-se que, se o que um budista aplica ao budismo, cumprindo a sua própria aspiração, a aspiração do budismo e dos budistas, à libertação de todo o condicionamento e do inerente sofrimento, se isto não poderia eventualmente ser igual e libertadoramente aplicado pelos seguidores das diversas tradições e vias espirituais e religiosas, a cada uma delas e a todas em conjunto, bem como à totalidade dos fenómenos que integram o que designamos como realidade. As tradições espirituais e religiosas, perguntamos, possuirão com efeito essências ou identidades substanciais, no sentido da definição que Spinoza dá de substância, aquilo que existe em si e por si? As tradições espirituais e religiosas serão assim estanques e estáticas? Ou, sob a aparência dos modos diferenciados e plurais como historicamente se auto-interpretam e se autodefinem, as tradições e as espirituais e religiosas não corresponderão antes, perguntamos, a processos interativos, porosos e em constante mutação, num feixe de relações interconstitutivas, não só umas com as outras, mas com todas as dimensões da realidade e da experiência humana? Pergunta. Ora, note-se que esta perspectiva não contradiz as evidentes singularidades das tradições espirituais e religiosas, mas vê-as como processos dinâmicos de diferenciação, mas inseridos num quadro global de correlações múltiplas e sistémicas em devir contínuo, portanto, em mutação contínua. O que avulta neste quadro, a nosso ver, como referência comum e constante de todos estes processos de singularização interdependente, é o vínculo e a aspiração de cada tradição e de cada comunidade espiritual e religiosa a duas coisas. Primeiro, uma comunhão cada vez mais plena com o que poderíamos designar filosoficamente, eu sou de filosofia, portanto isto é uma linguagem um pouco mais filosófica, com a realidade primeira e última, que podemos designar como o incondicionado, como se diz no budismo, ou como o infinito, ou como o absoluto, ou como a divindade, não é? Vislumbrado como aquilo que sempre transcende os diversos modos de o conceber, de o designar, de o imaginar e de o experienciar, exortando assim à contínua transcensão dos nossos modos limitados de relação com o absoluto. Esta seria a primeira aspiração de cada tradição e comunidade espiritual e religiosa. Tentar encontrar aqui uma plataforma comum de entendimento que seja a base para esta fraternidade sem fronteiras a que aspiramos. Ora, um segundo ponto poderia ser
que cada tradição e comunidade espiritual e religiosa aspira igualmente a uma comunhão cada vez mais harmoniosa com a comunidade humana e com a comunidade cósmica, também os seres não humanos, entendida e sentida como a manifestação ou a criação desse mesmo incondicionado, desse infinito ou desse absoluto. Neste sentido, perguntamos se, embora de modo muitas vezes pouco consciente e assumido, não haverá em cada tradição e comunidade espiritual e religiosa uma vocação que procede do próprio incondicionado, do infinito, do absoluto ou da divindade, que é a vocação para o autodescentramento, para o autoesquecimento, para a autossuperação, para o autossacrifício no altar do absoluto ou no altar da divindade. Portanto, isto é uma questão também. Ora bem, sem o podermos aqui desenvolver, devido aos limites de tempo, esta nossa reflexão cruza-se com a de um filósofo da religião contemporâneo, Kenneth Rose, que considera o pluralismo apofático, fundado no sincretismo que ele considera ser inerente à origem e desenvolvimento de todas as tradições espirituais e religiosas, que brotam, digamos, umas das outras e incorporam elementos umas das outras. Ele considera, portanto, que o pluralismo apofático é o futuro do devir religioso da humanidade e a alternativa aos impasses das posições exclusivistas e inclusivistas que impedem a fraternidade sem fronteiras, ao pretenderem que uma só tradição ou revelação particular possa possuir em exclusivo a verdade, ou pelo menos uma sua visão mais ampla, que lhe permita nela integrar e compreender as diferentes tradições e revelações. A nossa reflexão também se interseta com o reconhecimento por parte deste mesmo autor, o Kenneth Rose, da existência, para além de sistemas doutrinais, simbólicos, rituais e litúrgicos distintos, do que ele chama universais contemplativos, e também marcos meditativos que, a seu ver, seriam, e nós concordamos, transversais às várias tradições, cujos itinerários, a nosso ver, convergem para alguma coisa comum, que é o silenciamento. Como abertura ao impensável, ao indizível, ao irrepresentável, fundo sem fundo, igualmente transcendente e imanente a todas as doutrinas, símbolos e práticas espirituais e religiosas. Sem igualmente o podermos aqui desenvolver, a crescente tomada de consciência disto, dentro e fora das comunidades espirituais e religiosas tradicionais, poderia constituir um dos sinais, diríamos, proféticos e carológicos, portanto, dos nossos tempos de crise e de mutação acelerada da cultura e da civilização. E residir na origem de fenómenos emergentes, difíceis de, por vezes, compreender e até de aceitar, como a espiritualidade transreligiosa, a interespiritualidade e o sentimento de pertença de várias pessoas sentem isso crescentemente, sentimento de pertença não a uma só confissão, mas a múltiplas, várias confissões diferentes. E, sobretudo, o sentimento de pertença a algo inefável que está para além de todas as confissões religiosas. Ora, neste sentido, consideramos ainda a visão desafiante do Agostinho da Silva, um pensador português, que diz, cito, a multidão de fenómenos materiais e espirituais cedeu às disponibilidades do homem pensante, habituado a sistemas do real, quando agora se lhe abrem as exigências de concatenar, num todo único e vivido, o real e o possível. Habituado, o homem em geral, a ser apenas filósofo ou apenas místico, quando tem que agora ser simultaneamente místico e filósofo. Com a agravante de que, cito ainda, se era místico de uma só religião ou filósofo de uma só filosofia, o ser humano hoje tem de encarar o ser místico de todas as religiões e filósofo de todas as filosofias. Fim de citação. Bom, não podemos comentar aqui todo o sentido, todo o alcance, a nosso ver, amplos deste texto, mas, no fundo, trata-se de pensar e de vivenciar em que medida o próprio aprofundamento do enraizamento numa particular tradição espiritual ou religiosa não nos convida e não nos conduz à realização da sua vocação e verdade primeira e última, que pode ser a transcensão de todo o particularismo, em que se abre uma comunhão não só inter, mas também trans-espiritual e trans-religiosa. Esse poderia ser, aliás, e sublinho isto, o dinamismo do próprio advento, da própria experiência, daquilo que cada tradição específica refere como o absoluto, o divino, ou a realidade primeira e última, e poderia ser a via aberta para a fraternidade sem fronteiras. Abre-se assim, a nosso ver, um enorme desafio para todas as consciências contemporâneas, e em particular para as espirituais e religiosas, sejam individuais, sejam comunitárias.
Assim, eis o que, numa proposta transversal a todas elas, poderiam ser alguns pontos fundamentais deste desafio como contributo para o alargamento deste diálogo intertrans-religioso e intertrans-espiritual. Que, primeiro que tudo, a nosso ver, exige a remoção das fronteiras mentais e emocionais que limitam a nossa abertura ao absoluto, ao divino ou a essa realidade primeira e última. Assim, o primeiro ponto seria este: compreender e experienciar que o absoluto, o divino, a realidade primeira e última, de que se reclama e para a qual tende cada tradição e comunidade espiritual e religiosa, é igualmente transcendente a todas elas, como o comum fundo sem fundo de tudo e de todas, não sendo, portanto, posse exclusiva ou privilegiada de nenhuma delas, pois todas diversamente derivam, na sua dimensão humana, histórica ou cultural, de experiências condicionadas do incondicionado, de experiências relativas do absoluto e de revelações que, como a palavra indica, do latim revelatio, são outros tantos velamentos ou ocultamentos do que nos limites da experiência humana se vai desvelando. Este seria o primeiro ponto. Segundo ponto, compreender e experienciar que este mesmo absoluto, o divino, a realidade última, transcende claramente todas as formas de representação, sejam elas imagens, palavras, conceitos ou ações físicas, e, portanto, todas as doutrinas, sejam elas teológicas, budológicas, daológicas e filosóficas, e todas as práticas litúrgicas que visem esse absoluto, não podendo, portanto, reduzir-se a qualquer dogma ou ritual, sob risco de obscurecimento e de alienação idolátrica da consciência, que troca a doutrina, o ritual, o absoluto ou o divino pela absolutização ou pela divinização daquilo que a seu respeito os seres humanos limitadamente e transitoriamente imaginam, concebem, dizem e fazem. Terceiro ponto. Compreender e experienciar que daqui decorre haver muitas vias e muitas experiências que podem disponibilizar os seres humanos para acederem a esse absoluto ou esse divino, ou a essa realidade plena. Não apenas as consideradas espirituais ou religiosas, mas também outras, de natureza ética, estética, artística, social, política, etc., incluindo as vias de quem se veja como ateu ou agnóstico. Quarto ponto. Compreender, a partir daqui, a centralidade e a urgência do encontro e do diálogo interculturais, interreligiosos, interespirituais, mas abrindo estes a um encontro e diálogo mais amplos com agnósticos, ateus e todos aqueles que não se revejam em nenhuma destas categorias. Compreender que todos podem aprender com todos e que em cada tradição, via e comunidade espiritual e religiosa, tanto mais progrediremos no caminho para o absoluto, o divino ou a realidade plena, quanto mais, enquanto viajantes e peregrinos, nos abrirmos à compreensão e ao respeito de outras vias, caminhos e modos de caminhar, religiosos ou não, para o mesmo destino. Compreender e experienciar também que toda a forma de encontro e de diálogo intercultural e interreligioso se deve, porventura, fundar em algo de mais profundo e mais radical a que chamo o silêncio contemplativo, transcultural e transreligioso, do qual pode surgir a escuta atenta do outro, não como opositor, estranho ou alheio, mas como irmã ou irmão. Bem como, desse silêncio pode surgir a palavra e a ação meditada e refletida, simultaneamente verdadeira, justa e amorosa e compassivamente oportuna. Compreender e experienciar assim que o mais importante da religião é a espiritualidade, na sua inseparável dimensão mística ou contemplativa, ética e criativa, transversal a crentes e a não crentes, e que a espiritualidade, ou seja, o despertar e a expansão fraterna e ativa da consciência, a espiritualidade reside no âmago de toda a experiência humana, não só naquelas convencionalmente rotuladas como religiosas ou espirituais. 5. Compreender e experienciar que o absoluto, o divino ou a realidade plena se manifesta igualmente, embora de diverso, singular e irrepetível modo, em todos os seres e em todas as coisas, estando integralmente presente em cada um e na totalidade dos seres e fenómenos do unimultiverso. Compreender que a esta luz todos os seres e fenómenos são sagrados, sendo poderosas e preciosas epifanias da natureza primeira de tudo, e que todas as hierarquias tradicionalmente concebidas entre os seres são sempre relativas a pressupostos, perspectivas, critérios e interesses humanos e não inerentes ao mundo visto a partir desse absoluto ou dessa divindade ou dessa realidade plena, como acontece nas mais profundas experiências espirituais da humanidade,
muitas vezes, ou por vezes, designadas na tradição ocidental como místicas. Compreender assim que todos os seres estão interligados no seio do absoluto, do divino ou da realidade plena, que todos são próximos, íntimos e inseparáveis e que todos possuem um valor intrínseco e não meramente instrumental. Compreender e experienciar que tudo quanto existe, seja visível ou invisível, animado ou dito inanimado, é a própria expressão gloriosa do absoluto, do divino, da realidade plena, e que o unimultiverso é sagrado e que o desencantamento do mundo, na verdade, nunca se deu, sendo apenas o desencantamento da mente e da subjetividade humana que transitoriamente perdeu ou ofuscou a capacidade de experienciar a abissal e íntima profundidade de todos e de cada um dos seres e dos fenómenos. Sexto, eu estou a chegar ao fim, não sei se já excedi o tempo. Não, okay. Sexto ponto. Compreender que a partir daqui não há nenhuma via para o absoluto, divino ou realidade primeira e última que não exija, a nosso ver, uma ética global de respeito, reverência e cuidado integrais por todas as formas de vida, sejam humanas ou não humanas, bem como pelos ecossistemas e pela natureza dos quais todas essas vidas dependem, e que são igualmente manifestações plenas e exuberantes desse absoluto, dessa divindade, dessa realidade plena. Sétimo ponto. Compreender assim que toda a via para o absoluto, o divino ou a realidade plena é incompatível com a cumplicidade, o alheamento, a indiferença ou a desconsideração a respeito da discriminação, da opressão e da exploração a que sejam sujeitos quaisquer seres, enquanto manifestações e ícones vivos desse divino, desse absoluto, dessa realidade plena. Compreender e praticar assim a necessidade que a espiritualidade e a religião se exerçam na denúncia e no combate não violento contra todas as formas dessa discriminação, opressão e exploração, sejam elas religiosas, culturais, étnicas, sexuais, especistas, sociais, económicas ou políticas. As tradições e comunidades espirituais e religiosas devem unir a sabedoria, o amor e a compaixão, a contemplação e a ação, as quais não se podem desenvolver isoladamente, promovendo novas formas de intervenção e ação no mundo, fundadas na descoberta da paz interior, da calma e da clareza mentais e espirituais, mediante as práticas contemplativas e meditativas. Os líderes e as comunidades espirituais e religiosas devem convergir e unir-se para este fim, criando também plataformas, isto é uma proposta, de reflexão e de ação convergentes com grupos e movimentos laicos da sociedade civil no sentido da transformação urgente do mundo, no sentido da transformação urgente que o novo ciclo cultural e civilizacional de todos nós pede. Oitavo e último ponto. Compreender assim que os líderes e as comunidades espirituais e religiosas devem ser sempre os primeiros exemplos da mudança que querem ver no mundo, mantendo um espírito aberto, fraterno, altruísta e desinteressado, sem apego à riqueza material, ao poder, à fama, ao privilégio e ao destaque, seja ele pessoal ou da sua tradição ou comunidade particular. Compreender que o verdadeiro líder e peregrino espiritual é aquele que se descentra e apaga no absoluto, no divino ou na realidade plena, e convida assim pelo exemplo a que todos façam o mesmo, descobrindo que a verdadeira liderança e a atividade é em todos nós a do espírito divino ou da consciência desperta. Fica assim este contributo para um debate que sinto ser urgente, como correspondência a um dos maiores desafios dos nossos tempos de crise, ou seja, de risco e oportunidade supremos. Crise em chinês é um pictograma que se traduz, quer dizer risco e oportunidade supremos, não é? Portanto, ainda bem que estamos em crise. E creio que o risco e a grande oportunidade, na verdade, é o da promoção de uma fraternidade sem fronteiras, a que gosto de chamar Irmânia, não é? Pelo desvendamento da nossa inerente pertença, à ausência de fronteiras, de um espaço primordial de sabedoria, de amor, de compaixão, que estão sempre presentes. Diríamos, já que hoje é uma nossa preocupação, se há Wi-Fi, em qualquer lado para onde vamos perguntamos se há Wi-Fi, não é? Esse espaço primordial de sabedoria, amor e compaixão talvez seja, no fundo, uma Wi-Fi, uma rede gratuita, que está sempre presente e que não necessita de outra password, senão a abertura total da nossa mente e do nosso coração. Muito obrigado. Paulo Borges apresentou-nos aqui 8 pontos para uma fraternidade sem fronteiras, que nós depois podemos apreciar e aprofundar mais cabalmente, principalmente porque isto vai estar depois disponível
a partir do dia 17. Tudo o que é condicionado e impermanente, a paz está no que é incondicionado. Interdependência inerente a todas as realidades. Ser místico de todas as religiões e filósofo de todas as filosofias. Agostinho da Silva. Há um desafio para uma comunhão transespiritual e um diálogo transreligioso. Consciência de que todos podemos aprender com todos. E a denúncia de qualquer tipo de discriminação. Muito obrigado, Paulo Borges. Pedro Vaz Pato é casado e pai de 4 filhos. É juiz desembargador do Tribunal da Relação do Porto. Exerceu funções como docente do Centro de Estudos Judiciários na área do Direito Penal e Processual Penal. Preside a Comissão Nacional de Justiça e Paz, organismo da Conferência Episcopal Portuguesa. É diretor da revista Cidade Nova, do Movimento dos Focolares, movimento católico com especial abertura ao diálogo ecuménico e interreligioso. É membro da Comissão da Liberdade Religiosa como representante da Igreja Católica. Pedro Vaz Pato, a palavra é toda sua. Boa tarde, eu agradeço o convite e felicito os organizadores deste congresso, que penso que está a ser muito enriquecedor para todos. O que vou dizer agora provavelmente será um pouco um reforço de algumas ideias que já ouvimos, o contributo do catolicismo para esta perspectiva da fraternidade sem fronteiras já foi abordado por várias pessoas e, portanto, se virem que estou a repetir um pouco, penso que será compreensível, mas mesmo assim não deixa de ser importante essa repetição. E, portanto, vou-me referir à encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco e vou-me focar num aspecto especial desta mensagem que me parece da maior atualidade. Devo começar por dizer que as críticas que tenho lido a esta encíclica provêm sobretudo de alguns setores católicos, críticos do Papa Francisco. Acusam tais setores esta encíclica de refletir um ideal de fraternidade puramente humano e horizontal, sem abertura a Deus. Mas esta crítica não tem razão de ser. Na leitura da encíclica Fratelli Tutti deve ser salientado, antes de tudo, o que nela se afirma a respeito do fundamento último da fraternidade. Esta é uma expressão da encíclica, fundamento último da fraternidade. E, diz a encíclica, sem uma abertura ao Pai de todos, não pode haver razões sólidas e estáveis para o apelo à fraternidade. Estamos convencidos que só com esta consciência de filhos que não são órfãos podemos viver em paz entre nós. Isto já disse também o Dom José Ornelas hoje de manhã. Mas mais profundamente afirma também a encíclica, cito, quem acredita que Deus ama cada ser humano com amor infinito, confere-lhe uma dignidade também infinita. Se Cristo derramou o seu sangue por todos, ninguém pode ser excluído do seu amor universal. A fonte suprema desse amor universal é a própria vida íntima de Deus, uma unidade de 3 pessoas que é a origem e modelo de toda a vida comunitária. Portanto, vemos aqui um fundamento muito claro da fraternidade que supõe esta abertura a Deus. É certo que nesta encíclica não é dada a estas verdades teológicas tanto destaque como é dado a questões de ordem social e política, as quais também têm tido mais eco na comunicação social. Penso que é assim porque o propósito do Papa, enunciado logo na introdução, é de que, com a encíclica, quer lançar pontes entre fiéis de todas as religiões, crentes e não crentes.
E diz logo no início o Papa: embora a tenha escrito a partir das minhas convicções cristãs, que me animam e nutrem, procurei fazê-lo de tal maneira que a reflexão se abra ao diálogo com todas as pessoas de boa vontade. O ideal de fraternidade universal que é apresentado na encíclica confronta-se hoje com muitas ameaças e desafios. Um deles é o do ressurgir dos nacionalismos sob várias formas e em muitos contextos, questão que nela é analisada com particular desenvolvimento e profundidade. Esse nacionalismo assume muitas vezes características que já têm sido designadas como de um nacionalismo de exclusão, de hostilidade ao estrangeiro, sob o lema que muitas vezes se repete: nós primeiro. A encíclica fala a este respeito em, cito, nacionalismos fechados, exacerbados, ressentidos e agressivos. Como já fez noutras ocasiões, o Papa censura estas correntes com clareza e sem subtilezas, mas ao mesmo tempo compreende as exigências de salvaguarda das identidades nacionais que podem ser pretexto para a adesão a tais correntes. E dá uma resposta, como já tinha feito noutras ocasiões, desta vez mais aprofundada. A encíclica salienta, por um lado, o fundamento bíblico dessa abertura à fraternidade universal e, por outro lado, procura desfazer os receios de que ela leve à perda das identidades nacionais e culturais diante de uma globalização uniformizadora. Nesta perspectiva é também encarado o fenómeno das migrações, que também é encarado à luz de critérios de justiça social. Sobre estas questões já ouvimos ontem a Sra. Reitor, o Dr. Guilherme Oliveira Martins. Quando ao fundamento bíblico da abertura à fraternidade, que não exclui os estrangeiros, são evocadas passagens do Antigo Testamento alusivas à memória que o povo judeu conserva de ter vivido como estrangeiro no Egito, segundo a regra de tratar os outros como gostaríamos que nos tratassem a nós. Do Levítico cita-se: o estrangeiro que reside convosco será tratado como um dos vossos compatriotas e amá-los-ás como a ti mesmo, porque foste estrangeiro na terra do Egito. E é apresentada a parábola do bom samaritano, situando-a no contexto judaico, de forte hostilidade para com os samaritanos, uma forte provocação no sentido da superação de preconceitos, barreiras históricas e culturais. Se transpuséssemos tal parábola para os tempos de hoje, talvez pudéssemos substituir em alguns países europeus a figura do bom samaritano pela do bom muçulmano, e em Portugal talvez pela do bom cigano. A encíclica salienta como a abertura a outras culturas é enriquecedora para pessoas e povos. Uma pessoa e um povo, estou a citar, uma pessoa e um povo só são fecundos se souberem criticamente integrar no seu seio a abertura aos outros. A globalização não deve uniformizar e destruir a riqueza e singularidade de cada pessoa e de cada povo, mas uma cultura que se fecha pode sofrer de esclerose. As várias culturas com a riqueza se foi criando ao longo dos séculos devem ser salvaguardadas para que o mundo não fique mais pobre, porém sem deixar de as estimular a que permitam surgir de si mesmas algo de novo no encontro com outras realidades. Não me encontro com o outro se não possuo um substrato onde estou firme e enraizado, pois é a partir dele que posso acolher o dom do outro e oferecer-lhe algo de autêntico. Cada qual ama e cuida com particular responsabilidade da sua terra e preocupa-se com o seu país, assim como deve amar e cuidar a própria casa. Porém, ao olhar para si mesmo do ponto de vista do outro, de quem é diferente, cada um pode reconhecer nele as peculiaridades da sua própria pessoa e cultura, as suas riquezas, peculiaridades e limites. As outras culturas não constituem inimigos de quem seja preciso defender-se, mas reflexos distintos da riqueza inexaurível da vida humana. Uma sã abertura não ameaça a identidade, porque ao enriquecer-se com elementos de outros lugares, uma cultura viva não faz uma cópia nem uma mera repetição, mas entrega as novidades segundo modalidades próprias, o que provoca o nascimento de uma nova síntese que, em última análise, beneficia a todos. Isso é assim porque nenhum povo ou cultura pode obter tudo de si mesmo. Portanto, quase tudo o que disse é a citação da encíclica. Em conclusão, volto a citar, toda a cultura saudável é por natureza aberta e acolhedora, não estática. Está aqui a resposta do Papa aos receios de que se percam as riquezas das identidades nacionais e culturais, que o Papa de modo algum ignora ou despreza, com a convivência e diálogo com outros povos e culturas. Não podemos esquecer que a identidade nacional que muitas vezes se invoca para justificar o nacionalismo de exclusão
está ligada a uma identidade cultural cristã, assim, por exemplo, no discurso do governo da Hungria. O perigo é, então, o de reduzir as raízes culturais cristãs a uma simples marca identitária, como é a língua, como são outras tradições, instrumentalizada em função de estratégias políticas que contradizem a própria mensagem cristã na sua intrínseca abertura à fraternidade universal. A respeito da cultura cristã da Europa, afirmou Papa Francisco no discurso que deixou escrito quando visitou a Universidade Roma III em 17 de fevereiro de 2017. Considerando que a primeira ameaça à cultura cristã da Europa vem precisamente do seio da Europa, o fechamento em si mesmos ou na própria cultura nunca é a solução para voltar a dar esperança e renovar e realizar uma renovação social e cultural. Uma cultura consolida-se através da abertura e do confronto com outras culturas, desde que haja uma consciência clara e madura dos próprios princípios e valores. É esta consciência clara e madura dos seus princípios e valores que tem faltado à Europa, podemos acrescentar, e que o nacionalismo de exclusão não vem reforçar, pelo contrário, porque nega a substância desses princípios e valores, mesmo que se apegue a símbolos externos, como a exposição pública de crucifixos. Exemplo extremo desta instrumentalização de tradições e símbolos cristãos como marca identitária em função de estratégias políticas que contradizem a própria mensagem cristã na sua intrínseca abertura à fraternidade universal, encontramos atualmente no âmbito da ortodoxia russa, justificação da guerra da Ucrânia pelo patriarca Cirilo e da invocação do cristianismo ortodoxo como componente essencial da chamada doutrina do mundo russo. Neste, como noutras situações, a religião está envolvida numa guerra apenas como um fator identitário que caracteriza uma das partes em conflito. Vejam-se, por exemplo, sérvios ortodoxos contra croatas católicos, irlandeses católicos e protestantes, libaneses cristãos e muçulmanos, arménios cristãos contra azeris muçulmanos. É assim, não porque esteja em causa algum dogma ou um princípio religioso. Trata-se de uma marca de identidade como outras, pode ser instrumentalizada e manipulada para falsamente legitimar um conflito, até quando daí resulta uma manifesta contradição com os princípios da religião em causa. Assim sucede, por exemplo, quando se invoca a identidade cristã de uma nação para recusar o acolhimento de refugiados de outra religião, contrariando desse modo a suprema lei evangélica do amor ao próximo, e assim também com a pretensa justificação da guerra da Ucrânia para salvaguarda da identidade cristã ortodoxa. Isto mesmo tem sido afirmado por autorizados expoentes do cristianismo ortodoxo, desde logo o patriarca de Constantinopla, Bartolomeu, cujo primado de honra é tradicionalmente reconhecido pelas igrejas ortodoxas, mas que vem sendo contestado pelo patriarcado de Moscou, precisamente porque estão em causa conflitos de poder, pendor nacionalista e não qualquer querela doutrinal. Mas a posição do patriarca de Moscou também tem sido criticada por quem depende da sua jurisdição. É de salientar também uma declaração veemente e com os mais sólidos fundamentos teológicos subscritos por expoentes da ortodoxia de muitos países. A declaração sobre a doutrina do mundo russo, portanto, que está na base da política e da ideologia do governo da Rússia. De forma sistemática e aprofundada, nesta declaração que me estou a referir, são indicadas as contradições entre a doutrina do mundo russo e os princípios que decorrem de várias e lapidares frases das Escrituras, como sejam: o meu reino não é deste mundo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, quer a misericórdia e não o sacrifício, amai os vossos inimigos, a verdade vos fará livres, não há judeu nem grego, servo, homem livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Jesus Cristo. Que as religiões e a diversidade religiosa possam contribuir para a paz é algo que nem todos aceitam sem discussão. Há mesmo quem considere que é exatamente o contrário, que as religiões necessariamente favorecerão o conflito e a violência e serão, por isso, socialmente nocivas. É a tese dos chamados novos ateus. Um olhar panorâmico sobre a história e também sobre a atualidade leva-nos a reconhecer que, na verdade, em muitas ocasiões foi e ainda é, em nome de Deus, de uma religião ou de uma entre várias interpretações da mesma religião que se pretenderam e pretendem justificar fenómenos de violência e guerras.
Importa, antes de mais, distinguir situações. A dimensão religiosa de muitos conflitos pode ser aparente, como já vimos. Uma determinada religião pode ser um fator de identidade cultural, social, política de determinado grupo e só nessa medida, enquanto fator de identidade de vários grupos em conflitos, estará envolvida nesse conflito. Não se trata, pois, de um conflito que, direto ou mesmo indiretamente, envolva uma afirmação de uma verdade sobre Deus, do seu culto, dos seus mandamentos. Trata-se de um conflito que envolve o relacionamento cultural, social e político de grupos com identidades distintas e bem demarcadas. E a religião é uma parte fundamental dessa identidade, mas não é ela própria o motivo do conflito. Outras situações há, porém, que não pode descartar-se a motivação religiosa de determinados conflitos, como os ligados à expansão islâmica, às cruzadas, às guerras que seguiram à reforma protestante, embora também nestes casos a motivação religiosa estava justaposta à motivação religiosa também motivações políticas, sociais ou de outro tipo. A questão será então a de saber se é legítima e coerente a justificação religiosa dessas violências e dessas guerras. Uma resposta a essa questão é dada pelo documento de Abu Dhabi, que também já, a declaração de Abu Dhabi, que já aqui falámos, e que serviu de inspiração, é ponto de partida para a redação da encíclica Fratelli Tutti. Começa tal declaração por afirmar: a fé leva o crente a ver no outro um irmão que se deve apoiar e amar. Da fé em Deus, que criou o universo, as criaturas e todos os seres humanos, iguais pela sua misericórdia, o crente é chamado a expressar esta fraternidade humana, salvaguardando a criação e todo o universo e apoiando todas as pessoas, especialmente as mais necessitadas e pobres. Diz-nos tal documento a respeito da relação entre a religião e a violência. As religiões nunca incitam à guerra e não solicitam sentimentos de ódio, hostilidade, extermínio, nem convidam à violência ou ao derramamento de sangue. Essas calamidades são fruto de desvio dos ensinamentos religiosos, do uso político das religiões e também das interpretações de grupos de homens da religião que abusaram, em algumas fases da história, da influência do sentimento religioso sobre os corações dos homens, para os levar à realização daquilo que não tem nada a ver com a verdade da religião, para alcançar fins políticos e económicos mundanos e míopes. Por isso, pedimos a todos que cessem de instrumentalizar as religiões para incitar o ódio, ao ódio, à violência, ao extremismo, ao fanatismo cego e deixem de usar o nome de Deus para justificar atos de homicídio, de exílio e terrorismo e de opressão. Pedimos-lhe para a nossa fé comum em Deus, que não criou os homens para ser assassinados ou lutar uns com os outros, nem para ser torturados ou humilhados na sua vida e na sua existência. Com efeito, Deus, o Todo-Poderoso, não precisa de ser defendido por ninguém e não quer que o seu nome seja usado para aterrorizar as pessoas. Fim de citação. Na visão deste documento, o ódio e a violência em nome da religião correspondem a uma sua deformação, uma sua instrumentalização em função de objetivos de afirmação ideológica, política, social ou económica. Essa instrumentalização traduz-se no aproveitamento daquela forte influência do sentimento religioso sobre os corações dos homens. Mas também será precisamente esta forte influência do sentimento religioso que poderá levar a uma mais sólida e enraizada construção da paz. É esse sentimento que dá sentido, esse sentimento religioso, que dá sentido à própria existência de muitas pessoas, que lhes dá o mais seguro farol de orientação nas opções éticas que possam tomar e que representa o que mais precioso elas valorizam. Por isso, tal sentimento poderá ser um sólido alicerce ou até o mais sólido alicerce para a construção da paz. A pessoa autenticamente religiosa assume uma postura de humildade diante da divindade que lhe é infinitamente superior. Não se atreve a usar a divindade como uma arma para afirmar aquilo que não é mais do que uma visão ideológica, pessoal ou do grupo. Porque Deus está supostamente do meu lado, todos os que não pensam como eu, de outra religião, de outra facção da mesma religião, podem ser completamente desprezados. Nesta atitude não há humildade própria da pessoa autenticamente religiosa, mas a exaltação do eu acima de tudo, até de Deus. O nome de Deus serve para justificar tudo o que me convém, não para eu questionar as minhas escolhas. Trata-se de invocar o santo nome de Deus em vão, e pior ainda, de o instrumentalizar em meu proveito e de o invocar de uma forma que o desrespeita e desfigura profundamente. Por isso fala o Papa Francisco a este respeito em sacrilégio.
E quem assim procede também não demonstra ter uma fé sólida, como também afirmou o Papa Francisco na Albânia. Quem está seguro das suas convicções não tem necessidade de se impor, de exercer pressões sobre o outro, sabe que a verdade tem a sua própria força de irradiação. Nesta linha já havia afirmado a Declaração do Concílio Vaticano II sobre a liberdade religiosa, a Dignitatis Humanae. A verdade não se impõe de outro modo, senão pela sua própria força, que penetra nos espíritos de modo ao mesmo tempo suave e forte. Para os cristãos que acreditam num Deus que é amor e se entrega por amor da humanidade, esta ideia não pode nunca ser esquecida, mas foi durante muitos anos, em que se pretendeu defender a verdade com a violência através da Inquisição, por exemplo, o que levou o Papa São João Paulo II a pedir perdão, por isso, por ocasião do jubileu do ano 2000. Uma outra situação recente despertou particularmente a minha atenção como exemplo da importância do diálogo interreligioso para a construção da paz. Há cerca de um mês, tive a feliz oportunidade de conhecer pessoalmente o bispo de Pemba, Dom António Juliás, no norte de Moçambique. Os ataques terroristas não cessam nessa região, com o consequente êxodo de milhares de refugiados. Poucos dias antes tínhamos recebido a triste notícia do assassinato da irmã Maria da Copi, também numa outra região do norte de Moçambique. Dom António Juliás, lembrando que ao ódio não podemos responder que o ódio, falou-nos da Declaração Interreligiosa de Pemba, que reafirma os valores da paz e da fraternidade e da experiência de comunhão e diálogo entre cristãos e muçulmanos que esteve na sua origem. Falou-nos da receptividade que tem tido entre os muçulmanos do norte de Moçambique a Declaração de Abu Dhabi. O bom relacionamento entre cristãos e muçulmanos é tradicional nessa região e a invocação da fé islâmica como justificação do terrorismo contrasta de modo flagrante com essa tradição. E salientou o Dom António Juliás como o modo mais eficaz de combater o terrorismo passa pela educação. A educação nos valores da paz e da convivência fraterna entre pessoas de diferentes religiões, para o que é decisivo o contributo de cristãos e muçulmanos. Aplaudiu o exemplo de Timor-Leste, cujo Parlamento determinou que a Declaração de Abu Dhabi passe a fazer parte do currículo escolar. Será essa educação, mais até do que as oportunidades de emprego, que não deixam de ser importantes, que levará os jovens a rejeitar propostas de adesão a grupos terroristas, propostas que, porventura, até serão sempre economicamente mais atrativas do que qualquer emprego. Na verdade, se é certo que a pobreza facilita a adesão a esses grupos, e o combate à pobreza também por isso é necessário, também é certo que nem todos os pobres, como é evidente, são potenciais terroristas, e pensar desse modo até seria insultuoso para com eles. Portanto, este é mais um exemplo de que na construção da paz as religiões não são parte do problema, mas são parte da solução. Obrigado pela vossa atenção. As religiões nunca podem ser parte do problema, mas sim parte da solução. A carta encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco e o contributo da Igreja Católica para a construção da fraternidade sem fronteiras. Fundamento último da fraternidade, que é precisamente a abertura a um Pai de todos. Toda a cultura saudável é, por natureza, aberta e acolhedora, não estática. Sentimento religioso que poderá ser o mais sólido alicerce para a construção da paz, porque uma cultura que se fecha pode sofrer de esclerose. Muito obrigado, Pedro Vaz Pato. Temos ainda 20 minutos. Eu gostaria de fazer uma pergunta a cada um dos membros deste painel e depois, se houver tempo, poderá haver também uma ronda de perguntas entre eles próprios. Pode ser? De acordo? Então, eu vou formular as 3 perguntas e depois podem responder pela ordem pela qual eu faço as perguntas ou por outra ordem, como desejardes. Em primeiro lugar, Shiv Kumar Singh, a tolerância no hinduísmo.
gostaria que falasse um pouco sobre a tolerância no hinduísmo. Eu lembro-me principalmente, ou recorro a Vivekananda, uma vez que referiu Vivekananda, no Parlamento das Religiões do Mundo, em Chicago, em 1893, naquele célebre discurso, muito breve, mas muito intenso, ele começava precisamente, e isto em 1893, em Chicago, ele começava: Irmãs e irmãos da América. Com base nisto, gostaria que falasse um pouco sobre tolerância no hinduísmo. E formula a segunda pergunta, que é para Paulo Borges. Volto àquela frase de Agostinho da Silva: ser místico de todas as religiões e filósofo de todas as filosofias. E veio-me assim à mente uma palavra: transsincretismo. Gostaria que desenvolvesse um pouco esta ideia. Transsincretismo. Sentimento religioso para a construção da paz. Haverá gente, isto é uma pergunta, haverá gente sem sentimento religioso? E refiro-me principalmente aos indiferentes e aos denominados ateus. Como interpelá-los? Sim, acho que... Esta informação sobre Vivekananda discursar no Congresso Internacional das Religiões, não é? Em 1893, e uma das razões de ser o discurso de Vivekananda muito famoso é precisamente ele começa mesmo os meus brothers, não é? Brethren da América, não é? E a partir este também foi muito importante da expansão do hinduísmo ou das filosofias indianas no Ocidente, particularmente na América do Norte. Depois houve várias escolas, etc., que também começaram a promover os princípios, os conceitos do hinduísmo. E a aceitação da diversidade é uma coisa que é uma coisa inata nas filosofias indianas, não é? Então, quando eu estou a dizer filosofias indianas, porque não necessariamente o hinduísmo, o budismo, o jainismo sempre são vistos como religiões, são vistos mais como pant. E pant é outra palavra também muito relacionada com o indo-europeu. Em inglês usamos a palavra path, não é? Então é caminho, pant é caminho. Então são vários caminhos. O hinduísmo pronto, pode ser que o caminho mãe, depois há budismo, jainismo, sikhismo e depois outros panthas também, porque dentro do hinduísmo não há só o hinduísmo. Isto também é uma coisa muito importante sublinhar em todas as religiões, todas as filosofias, todos os caminhos. Depois de um certo tempo há alguma diversidade. Podemos pensar em qualquer religião, não é? Mesmo, digamos, depois do hinduísmo vai nascer budismo, dentro do budismo depois Hinayana, Mahayana, não é? Dentro das outras religiões ou protestantes, catolicismos, não é? Ao meu ver, isto é uma coisa normal, natural. Diversidade é uma coisa normal e natural. Com o tempo, diversidade das opiniões vão acontecer. Dentro de uma família, 2 filhos ou 2 irmãos que nascem na mesma casa dos meus pais têm opiniões diferentes. Então, ao meu ver, a religião não pode ficar só no seu tempo e espaço, só contida a uma determinada fonte. Isto é muito verdade para as filosofias indianas, para o hinduísmo, porque há um conceito de uma ideia que, pronto, o próprio Vivekananda dizia que o nosso cérebro, nós podemos até aguentar alguns segundos sem respirar, mas o nosso cérebro nunca para de pensar, sempre há ideias bombardear, não é? Mas nas questões da meditação, hoje em dia muito em moda, não é? Mindfulness, não é?
precisamos de algum ponto para concentrar, e este ponto pode ser uma figura divina, mais ou menos como qualquer ser humano, uma pedra, uma árvore, um rio, ou qualquer símbolo, certo? Qualquer direção. Então, isto tudo está a sair, e Vivekananda está a dizer que precisamos de algum símbolo para podermos trazer toda digamos, o pensamento que está todo disperso a um ponto. E depois, a partir de quando aprendemos a trazer, a concentrar no ponto, a partir deste ponto podemos pensar nas coisas mais profundas, filosóficas, religiosas, ou pronto, muitas coisas não pensamos, não é? E por isso hoje em dia, e esta é uma ideia também universal em todas as religiões, saber concentrar, não é? Meditar. E isto tudo está fortemente presente no hinduísmo. Isto também leva ao lado da tolerância, e outra coisa também muito importante no conceito de dharma e karma, não é? E hinduísmo como também advoga na ideia de renascimento, o ciclo da vida e morte, e mais tarde no tempo moderno Darwin dá a ideia de 8,4 milhões de espécies, não é? Isto muito antes de Darwin dizer isto. No hinduísmo, nas várias escrituras estão a ser ditas que qualquer ser vai passar por estes ciclos, 8,4 milhões de nascimentos e mortes. Então, tudo que nós estamos a fazer, ou tudo que nós estamos a sofrer, ou tudo que nós temos coisas boas aqui nesta vida, certamente é uma consequência da vida anterior. Agora, pode ser a última vida ou a primeira vida, não sabemos, não é? Mas o que vamos fazer nesta vida, vamos ter consequência nesta vida. Pessoalmente, eu acho que tudo que nós fazemos vamos sofrer ou sofrer consequências ou receber recompensa já nesta vida. Mas isto é a minha ideia pessoal. Mas no hinduísmo também, tudo que nós estamos a fazer também poderá ter consequências para a próxima vida. E estou a dar estes exemplos porque isto também tem a ver com tolerância, e isto também tem a ver muito presente, fortemente presente nos princípios de Gandhi, porque Gandhi, contrário de outros, digamos, líderes do seu tempo, Gandhi praticou o que pregou. Ele até, quem conhece, se não conhecem, My Life is My Message, a minha vida é a minha mensagem, o livro, leiam este livro, e neste livro ele próprio reconhece vários erros que ele cometeu desde a infância até ser Gandhi, digamos, não é? Hoje tratamos Gandhi como um santo, mas Gandhi nunca queria que tratassem ele como um santo, não é? Então, e até há episódios em que durante a luta pela independência da Índia houve alguns episódios ou alguns eventos em que os seus discípulos usaram violência. E Gandhi não hesitou em revogar toda a revolução, todo o movimento. Por quê? Ele diz que tudo que nós temos que alcançar, vamos alcançar aos fins pacíficos. E para qualquer coisa queremos alcançar aos fins pacíficos leva o seu tempo, tanto no Oriente como no Ocidente, não é? Por exemplo, aqui em Portugal também há várias manifestações, nós estamos na função pública há mais que 14 anos, toda a carreira, digamos, congelada, isto ou aquilo, mas pronto, vamos negociando, vamos ver que um dia chega o tempo que nós conseguimos ter algum aumento. Então, não no Gandhi, mas também mais tarde, mesmo hoje na política indiana, nós temos um grande discípulo que é Anna Hazare. E ele, em termos de património, não tem nada. Ele vive no templo e, em termos de património, só tem utensílios em que ele come comida. Mas é um homem tão forte, tão forte, tão forte, que já obrigou vários ministros, vários altos funcionários a se demitirem. E esta força vai de onde? De tolerância, de acreditar nas ideias de não violência, porque ele não tem medo. Quem não... uma das primeiras coisas que eu aprendi logo no primeiro dia da minha estadia em Portugal, que é na Segurança Social, no SASUL, que errar é humano, culpar alguém é estratégico. Então... isto é o resumo. Então, pronto, com o tempo, com a experiência, vamos aprendendo e temos que reconhecer quando erramos, e isto tudo faz parte da tolerância.
E quando não há esta aceitação, não assumimos os nossos erros, há caos, há problemas. E um grande exemplo da guerra na Síria ou guerra entre a Rússia e a Ucrânia é este exemplo, porque algumas pessoas estão a decidir o futuro de milhões. E é uma coisa preocupante, acho eu, porque sem tolerância estas coisas não vão acabar. Muito obrigado. Não sei se consegui. Muito obrigado. Sim, muito obrigado. Bem, agradeço muito ao Padre Adelino esta sugestão que me parece bastante desafiante desta noção de transsincretismo relacionada com Agostinho da Silva e, no fundo, também com a minha perspectiva. Na verdade, eu creio que o Agostinho da Silva, como qualquer sábio e contemplativo dentro de cada tradição, quer dizer, o Agostinho da Silva foi alguém que evoluiu dentro, particularmente, da tradição cristã católica, mas creio que depois evoluiu para um ecumenismo, diria até interreligioso ou transreligioso. Não é? E isso como consequência da sua experiência contemplativa de busca de uma união com o próprio Espírito Divino. Não é? No fundo, o Agostinho da Silva, como outros contemplativos dentro de cada uma das tradições, pretende experienciar o mundo a partir da divindade, não é? Ou pretende aceder a um espaço, dependendo das nossas filiações religiosas ou espirituais, poderíamos chamar divino, ou o espaço incondicionado, ou o espaço do despertar, não é? A partir do qual se olha para o mundo e para as diferenças que há no mundo e se vê como elas, no fundo, não são extrínsecas umas às outras, mas como tudo está, no fundo, pelo menos até um certo ponto em tudo. Não é? Portanto, vendo o mundo com olhos divinos, nós podemos eventualmente aceder à experiência de uma concórdia superior, de uma coincidência dos opostos. Aquilo que parece estar separado, na verdade, está unido. Não é? E creio que isto também tem muito a ver com a transcensão de um certo nível de consciência. Portanto, nós habitualmente, creio que a nossa experiência habitual, convencional da realidade, é uma experiência muito filtrada pela mente conceptual, pela mente verbal, pelas funções linguísticas do cérebro, que inevitavelmente nos levam não só a distinguir as coisas umas das outras, o que é natural, não é? Mas também a discriminar e a separar. Como se as coisas fossem distintas, mas ao mesmo tempo separadas, e houvesse umas mais valiosas do que outras, não é? Ora, acedendo a outros níveis de consciência, nomeadamente através das práticas contemplativas, meditativas, a que o Agostinho da Silva também se dedicava e nas quais colocava muita esperança em relação ao futuro da humanidade, que a contemplação se pudesse divulgar de modo a haver uma subtilização dos nossos estados de consciência, não é? Através dessas práticas contemplativas, através do que eu chamei o silenciamento, pode-se aceder a um estado de compreensão, um estado de consciência que já não é filtrado pela mente conceptual e discursiva, que permite precisamente que, onde em geral nós vemos diferenças, oposições e contradições, possamos começar a ver a unidade, ou pelo menos a convergência, a complementaridade, não é? Isso é que eu chamo aqui a concórdia superior ou a coincidência superior dos opostos, não é? Portanto, no fundo é olhar para o mundo com olhos divinos, ou olhar para o mundo a partir do que uns chamarão a divindade, outros chamarão a consciência desperta ou consciência pura, não é? E creio que aí, portanto, eventualmente muita coisa vai mudar, ou muita coisa muda, não é? Se nós virmos o mundo com olhos banhados no silêncio, porventura, e com o coração aberto, não é? Porventura poderemos aceder a essa experiência de que os opostos não são tão opostos quanto isso, as diferenças não são tão divergentes quanto isso, mas na verdade são aspectos complementares de uma mesma realidade complexa e interconectada, e isso porventura poderia ser o tal transsincretismo, não é? Aqui, na minha perspectiva, as religiões, mesmo que não queiram ou não, e muitas vezes elas opõem-se ao sincretismo, mas elas têm uma dimensão de sincrética. Portanto, há um nível de constituição das tradições religiosas que é sincrético, que tem a ver com a assimilação de elementos heterogéneos e a sua reconfiguração a um outro nível, portanto, a sua assimilação a outro nível. Aqui estaríamos perante um desafio maior, que é o de as religiões elas próprias se transformarem a partir do momento em que em cada uma das religiões cada vez mais seres humanos acedem àquilo que é o objetivo último de todas as religiões, que é, creio que é a experiência da divindade ou da união com a divindade ou do despertar pleno da consciência. E poderia-se dar lugar a este transsincretismo. Estou convencido que sim.
São apenas algumas linhas de reflexão, isto levaria muito longe. Muito obrigado. Essa questão dos chamados não crentes, mas se calhar... Obrigado. Os chamados não crentes, se calhar erramos ao fazer esta designação, porque são crentes em alguma coisa, em valores humanos, e é a partir daí que também podemos encontrar pontos. A receptividade que tem tido a encíclica junto destas pessoas, a encíclica Fratelli Tutti, junto destas pessoas, é talvez a resposta à pergunta, porque, de facto, mesmo sem comungarem deste fundamento último, que é exposto pelo Papa Francisco e que é importante para nós ter presente, porque no fundo é aquilo que para nós dá solidez, consistência a esta nossa adesão ao ideal da fraternidade. Mesmo sem esta adesão, podemos encontrar estes pontos neste valor da fraternidade humana. Quer dizer, não é necessário que estejamos de acordo quanto ao fundamento para estarmos de acordo quanto ao ideal da fraternidade humana e às suas consequências práticas. Lembro-me que, quando foi a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, foi objetivo dos redatores, e portanto, colaborou nessa redação o filósofo Jacques Maritain, portanto, uma pessoa de grande também proximidade ao Papa Paulo VI e, portanto, muito consciente daquilo que são os fundamentos dos direitos humanos na perspectiva cristã, portanto, que não são uma criação do Estado, mas são algo que, no fundo, tem a sua raiz na mensagem bíblica do ser humano como criado à imagem e semelhança de Deus e, portanto, dotado de uma dignidade intrínseca. Este é o fundamento que ele dava aos direitos humanos, mas ao redigir a declaração, portanto, não houve a tentativa sequer de encontrar um consenso quanto aos fundamentos dos direitos humanos, mas de encontrar um fundamento quanto ao conteúdo da declaração e quanto às consequências práticas daí derivadas. Portanto, eu acho que é importante isto. Também posso dar um exemplo desta receptividade. Ontem estava aqui o professor Eugênio Fonseca, que teve uma feliz iniciativa na altura da publicação da encíclica, que foi entregar a cada um dos deputados um exemplar da encíclica. E juntou um grupo de católicos, eu era um deles. Também colaborou o nosso amigo Khalid Jamal, que esteve connosco ontem, e, portanto, também nesta perspectiva de que a encíclica teve inspiração nesta declaração da Abu Dhabi entre cristãos e muçulmanos, portanto, ele também esteve presente, e fomos recebidos por representantes de todos os grupos parlamentares, uns católicos, outros não, e todos eles fizeram referência a aspectos em que se identificavam desta encíclica. Muito obrigado aos três. Estamos praticamente a terminar. Não sei se há alguma pergunta assim rápida de algum dos membros da mesa. Rápida talvez seja difícil a resposta, não sei. A resposta seria mais difícil, possivelmente. Muito obrigado. Penso que foi um banho das religiões denominadas místicas, e que entramos aí um pouco na mística, na transcendentalidade, e também entramos no campo dos não crentes, os denominados não crentes ou os denominados ateus ou indiferentes. Muito obrigado e obrigado.